Bom dia mesmo de Levi Lafetá. E ontem, com um empate de 0-0, já que o Palmeiras havia vencido a primeira partida por 1-0 aqui em Minas Gerais, o Galo deixa a disputa da Libertadores da América. Para aqueles que têm um compromisso, não interessa qual seja o tipo de compromisso, com o Palmeiras, como o programa da Canelada, da Jovem Pan, Jogo Aberto e a turma do bate-bola da Itatiaia, foi um alívio, porque agora vão continuar elogiando o trabalho do Abel Ferreira, vão elogiar o trabalho da administração do Palmeiras, e o alívio maior é exatamente porque tanto parte da mídia aqui do estado de Minas Gerais e parte da mídia de São Paulo tremem quando o Galo está jogando bem e sem nenhum problema. E porque existe aquela má vontade em aceitar que um clube como o Atlético Mineiro esteja à frente das competições. O problema é que a situação do Galo, ela foi provocada exatamente pela administração que ficou dando ouvido a críticas, principalmente da mídia aqui de Minas Gerais. A satisfação ontem, por exemplo, dos mineiros aqui, daqueles que fazem futebol, né, na emissora do Menin, foi uma satisfação grande por parte daqueles que fazem um programa de esporte. As críticas são terríveis, como se eles realmente pudessem dar a solução. E agora, a partir de hoje, esses mesmos profissionais que são contratados para fazer um programa de esporte vão preencher os minutos dizendo se fica ou não o Filipão. A verdade é uma só: não há como substituir Filipão. Se o Filipão quiser sair, aí é diferente. E já tinha gente falando sobre Mano Menezes. O Mano Menezes está solto no mercado. Mano Menezes tem tido uma apresentação pelos clubes que passam, uma apresentação muito fraca. O Mano Menezes está rico, milionário, não tem mais aquela motivação de ganhar títulos. Simplesmente ele ocupa o cargo e fica preenchendo lá o tempo dele, né? Porque realmente ele já tinham que dar para o futebol brasileiro. E aí vamos continuar trabalhando aqui em defesa do que é certo para o futebol mineiro. Há uma possibilidade muito grande da inauguração do estádio contra o Santos. Então, as possibilidades para a disputa do campeonato da Série A, ou seja, disputar o título, elas não acabaram. Elas vão depender simplesmente do elenco do Galo. É só fazer as contas. Não terminou nem o primeiro turno. O segundo turno, o Galo vai jogar na sua própria casa. E quais são as possibilidades? São amplas dele ter
grandes resultados, enquanto que outros clubes vão sair e vão colocar, né, em risco a posição que ostentarão durante o campeonato. Então não vejo nenhuma dificuldade de pensar positivamente. Eu acho que todos aqueles que têm ainda uma chance, todos aqueles têm que serem respeitados. O Botafogo vai ter uma caída normal no segundo turno, porque inclusive perdeu por 5 semanas aí o Tiquinho, que estava fazendo realmente a diferença, mudou de treinador. Normalmente o treinador quer botar o dedo lá na escalação e tudo mais, e aí eu acho que tem possibilidades. O clube vai ficar com a semana cheia, ou seja, a semana toda para fazer os trabalhos para os jogos de final de semana. Então eu não vejo nenhuma dificuldade em pensar positivo. Elenco, o Galo tem elenco. Agora tem que levar a sério, E tenho certeza absoluta que ontem, com 0-0, o primeiro tempo, o Palmeiras teve chances mesmo. Mas no segundo tempo, o Galo simplesmente colocou o Palmeiras atrás. O Palmeiras ficou realmente cansado, porque o Galo tentou. Agora, falta um pouco mais de compreensão do Filipão sobre a característica de cada jogador. Na minha opinião, o Johan não tem condições ainda físicas e até técnicas, né, para disputar a posição que ele está sendo mantido como titular. Eu acho que há a possibilidade de ele melhorar, mas eu acho que escalar o Johan em todos os jogos como titular não é uma boa. E ontem também desabaram essa emissora daqui de Minas Gerais, que tem lá os técnicos de futebol, todos com microfone à frente, desabaram tudo em cima do Paulinho. A desculpa pela saída do Galo da disputa da Libertadores. E apareceu realmente aquele jovem, né, o Edu, que falou que estava tudo errado, que ninguém ia colocar, que ninguém poderia colocar a culpa em cima do Paulinho, entendeu? Porque o Paulinho não é o único que veste a camisa do Galo durante a partida, ele não veste as 11 camisas. Então, a distribuição de responsabilidade tem que ser dada. Então, não existe um culpado. A mesma coisa foi no primeiro jogo, quando o Everson falhou, mas ninguém colocou a culpa no Everson pela derrota. Ele falhou naquele lance onde que o Veiga cobrou a falta e exatamente no canto onde estava o Everson. Então, nada de culpar ninguém. A falha, ela existe. Existe em todos os setores da vida para quem trabalha. Então, ainda bem que essa emissora está renovando o seu quadro de comentaristas esportivos. Tem a Nath Fiuza, tem o Edu, que é muito consciente, né? E tem outros que estão aparecendo. Está na hora de mudar a chefia, porque, afinal de contas, o Atlético Mineiro investiu muito no futebol e não se entende como é que o homem que realmente manteve, juntamente com mais 3, o Galo firme nos outros campeonatos, seja proprietário da emissora e permita que esses comentários sem fundamento nenhum, não pode ser assim. A emissora, que é a única realmente aqui de Minas Gerais,
ela deve tratar bem todos os clubes mineiros, todos os clubes, fazer como os paulistas fazem, fazer como os cariocas fazem. Lá em São Paulo para os comentaristas lá, o São Paulo é bom, o Corinthians é melhor ainda, o Palmeiras é o melhor do mundo, que tem o melhor técnico do mundo. Hoje, por exemplo, vai ser uma farra, uma alegria imensa, vai ter bolo, vai ter champanhe no programa da Renata Fã. E à noite, às 18 horas, a única emissora aqui, a melhor emissora, que realmente aqui de Minas Gerais, terá também uma festa, comentários, muitos funcionários da emissora que são técnicos de futebol, mas nunca chutaram a bola e nunca treinaram com um clube, vão se divertir, vão falar maravilhas e que não sei o quê, e que horas, e aí a pergunta final, que horas que o Filipão será dispensado? Esse é o futebol que é hoje comentado, entre aspas, porque não entende nada. É a mesma coisa que o senhor me colocar, ou a senhora me colocar diante de um fogão. Eu não sei fazer comida. Agora, eu sei comer coisas gostosas. E eles, infelizmente, querem se meter numa área. Mas o que o torcedor não pode deixar é o galo. Nós temos agora a grande arena a ser inaugurada, vamos inaugurar. E aí, o senhor e a senhora que torcem pelo Galo, o senhor e a senhora que torcem pelo futebol mineiro, veja a tabela. O Galo, dentro da arena, poderá pontuar. E quem sabe, assim como um clube de futebol fica 10, 12, 15 partidas sem perder, o Galo pode fazer a mesma coisa. Terá a semana tranquila para treinamentos, entendeu? E tem um elenco bom, e o que precisa é exatamente o Filipão entender, como eu falei no início, as características dos jogadores que ele ainda não conhece bem. Bom dia, aqui é Levi Lafetá, jornalista profissional independente, escritor, administrador de empresas, bacharel em Direito e general menos em futebol. E é por isso que eu falo sobre futebol. E qualquer dúvida que haja, aqui embaixo está o link de um pouquinho que eu já fiz pelo futebol e para o futebol. E vamos continuar. Os trabalhos continuam. E esperando que a diretoria, que agora está no comando da SAF, não faça a bobagem de dispensar o Filipão. O Filipão tem muito a ensinar, entendeu? Agora, tem que haver exatamente a compreensão de todos. E que aqueles que torceram pela saída do Galo procurem também se conscientizar que não é bem assim que se faz jornalismo. O jornalista tem que informar, não tem que se meter em vida de administração e nem vida de profissional que pratica o esporte. Bom dia mesmo de Levi Lafetá.